Num momento único da TV, do próprio Canal Rural, nós reunimos ex-ministros da Agricultura que de alguma forma contribuíram para o agronegócio brasileiro, cada qual à sua maneira. Veja a partir de agora quem são os nossos convidados. E o que pensam estes ministros sobre a nossa economia, quais são as principais pendências do agronegócio, o que nos aguarda logo ali na frente, num futuro muito breve, o que eles sabem sobre o Ministério da Agricultura e que hoje vão revelar, vão conversar aqui para a gente. Boa noite, Márcio. Boa noite ao telespectador. Com certeza uma grande honra estar aqui conosco, com vocês, junto com o Paulinelli, junto com o Roberto, que deve chegar mais tarde, para discutir um tema tão importante para a economia nacional. Perfeito. E nós vamos então agora falar com o ministro Paulinelli, que está conosco via internet. Obrigado, viu, ministro, pela sua participação conosco. Seja bem-vindo ao Bancada Rural. Eu que agradeço essa oportunidade. Sou frequentador do Canal Rural, aprecio muito o trabalho que vocês vêm fazendo. Acho que ele tem uma importância muito grande no processo decisório do meio rural brasileiro. Quais foram, já que o senhor disse essa frase lá na época, resumidamente, o Neri Geller, produtor, agricultor, o Neri Geller, gestor, o que ele fez e o que ele deixou de fazer, na verdade, durante a gestão? Márcio, eu tive a grande satisfação de ser ministro num período bastante importante da economia brasileira e principalmente no crescimento em função do mercado internacional muito aquecido. E o que nós trabalhamos muito forte, e era um compromisso nosso, primeiro ter um diálogo muito franco e aberto com o produtor. Muito chega de demanda com relação à cobrança da pasta, né? Porque, obviamente, a gente sabe que existem aí, de todas as formas e de todos os setores, cobranças com relação ao Ministério da Agricultura. Então, a gente preparou resumidamente, e os ministros podem nos ajudar com relação a isso, quais são as principais atribuições, e você vai acompanhar aí na tela, quais são as principais problemas a serem resolvidos pela pasta do Ministério da Agricultura. Na verdade, está ali as responsabilidades do Ministério da Agricultura. Então, na verdade, as premissas continuam, eu imagino, né, as mesmas até da sua época, agora um pouco mais compiladas, né, com outros objetivos. Mas se o senhor tivesse que rapidamente fazer aí uma comparação, o que era o Ministério da Agricultura na época que o senhor entregou, lá no final dos anos 70, para o Ministério agora, o que o senhor pontuaria especificamente para a gente? Olha, não é fácil fazer essa comparação. O Ministério tem tido profundas modificações, especialmente quando começa a se dividir muito o poder como está agora. Na minha época eram praticamente 8 ministérios do setor produtivo, vamos chamar assim. Ministérios foram criados, né? A gente cresceu em ministério, cresceu em volume, cresceu em receita. O próprio Ministério da Agricultura, né, antigamente era separado, agora está tudo junto. Na verdade, se o senhor tivesse que fazer rapidamente essa pontuação, é mais ou menos isso que o ministro eu está acho, fazendo? Márcio, o Brasil está passando por uma grande transformação na agricultura e na pecuária, enfim, na produção. E isso se deu principalmente pelos encaminhamentos que foram feitos desde a época do ministro Paulinelli. Mas como o programa especial, nada mais justo do que chamar você também, produtor rural, para participar dessa nossa conversa, né, desse bate-papo com eles. Os telespectadores, então, mandaram sugestões pelas nossas redes sociais. O tema mais pedido, mais solicitado foi a questão da terceirização da fiscalização agropecuária. Então, desde já, muito obrigado aí pela sua participação. E como nós recebemos muitas mensagens, nós selecionamos, então, alguns vídeos sobre este tema, perguntando aos ministros. Veja. É assim que funciona ou não é bem assim? Precisa, na verdade, e há muita política em volta de tudo isso lá no Ministério para que uma ação seja vista e percebida lá no campo? Márcio, um primeiro ponto que tem que deixar muito claro, em função da minha saída recente do Ministério, o reconhecimento da grande equipe que o Ministério da Agricultura tem hoje, a equipe técnica do Ministério da Agricultura, seja ela na política agrícola, na defesa ou em outras secretarias. O dinheiro na pasta está cada vez mais curto. A gente acabou de passar por um ajuste fiscal aí também, né? Ou seja, diminuiu mais ainda. O dinheiro, o senhor sabe muito bem lá que ele às vezes é ineficiente, como o senhor mesmo disse lá atrás, ele não chega na hora correta, na hora certa. É mais um problema também a ser resolvido. Sem dúvida, aquilo que o Paulinelli falou. Hoje o Ministério da Agricultura ele não tem a força como teve no passado.
Precisamos reconhecer isso. Hoje o Brasil caminha para isso porque o setor está muito organizado. organizado. Rédea e fiscalizar Exato. Ao mesmo tempo, e aí a eficiência ela aparece. Né? Deixar fazer e cobrar a responsabilidade. E por pessoas, por técnicos competentes. Exatamente. Tá certo. Bom, o resumo é isso aí. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Bancada Rural e eu conto com a sua participação novamente, com a sua audiência. Voltamos já já. E essa discussão é sobre o seguro rural voltou, né, novamente, na verdade. A gente viu imagens aí da posse do ministro Roberto Rodrigues, que está aqui conosco. Ministro, mais uma vez, bem-vindo ao nosso Bancada Rural. Obrigado pela sua participação, ao lado do nosso ministro Nery Geller, Alisson Paulinelli conosco lá em Minas Gerais. É um prazer recebê-los aqui no Bancada desta noite. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Ministro, a gente sabe que, pelo menos hoje, atualmente, o seguro rural cobre cerca de 12% da área plantada. É um custo, a gente sabe, também muito alto, né, para o produtor rural. Não apresenta muitas vantagens, inclusive, né? A própria ministra da Agricultura disse nessa semana aí que está estudando um modelo ideal, um jeito novo para esse seguro, mais barato e talvez mais sustentável. Nós estamos de volta, este é o último bloco do Bancada Rural, conversando com ex-ministros da Agricultura, um programa inédito aqui no Canal Rural, como sempre com a sua participação, mais uma vez agradecendo aí todos os envios que nós recebemos de sugestões de perguntas, de temas, né? Inclusive os temas que nós escolhemos aqui são temas que foram sugeridos por você, telespectador, produtor de todo este país. Muito obrigado. Para rever o programa é só lá no canalrural.com.br. E a gente vai falar agora dessa questão da tecnologia, que também atravessou aí várias gerações, pelo menos 3, né, na gestão aí dos ministros que nós estamos recebendo hoje aqui, mas claro que cada um à sua maneira, né, de maneiras diferentes e muito pontuais. Mas a tecnologia na época, por exemplo, lá do ministro Alisson Paulinelli, ajudou a tornar a realidade, vamos dizer assim, a agricultura tropical. E aí, um pouco mais tarde, veio a biotecnologia, a semente transgênica, que acabou revolucionando a nossa agricultura e é por isso que a gente é hoje um grande produtor mundial, promovendo ganhos de produtividade, de renda, né, apesar das dificuldades pontuais que a gente vive hoje aí com a questão da própria tecnologia está sendo um pouco resistente nesse momento. Mas para ter uma ideia, lá no período de 94 até 2014, pelo menos, essa área plantada com grãos no Brasil, ela aumentou cerca de 40%. Mas a produção cresceu mais de 200%. E isso foi graças à tecnologia e à boa gestão do produtor. Mas há desafios aí para a gente manter a tecnologia, a própria semente transgênica, por exemplo. Os produtores precisam fazer área de refúgio, né? Será que este é efetivamente um dos problemas? As variedades estão apresentando aí uma resistência, como a gente falou, um pouco maior, né, e baixa eficiência. Ministro Nery, a gente vive aí, não precisa a gente ficar repetindo aqui, mas um momento econômico muito singular, né? Baixo crescimento, PIB, né, baixíssimo, inflação em alta, o dólar estourando, enfim. Há uma conjuntura aí até diferente da que o senhor recentemente deixou lá no Ministério. Juntando tudo isso nessa mesma panela com relação a esse assunto, o que a gente pode levar para os nossos telespectadores e para ele? A gente vai conseguir chegar lá. Com certeza, o que nós temos a convicção é que o mundo precisa de alimento. E o Brasil é o grande responsável para suprir essa demanda mundial que vai continuar avançando. Obrigado, Roberto Rodrigues, Nery Geller. Obrigado também lá em Lagoa Santa, o nosso Alisson Paulinelli, ex-ministros da Agricultura, conosco neste Bancada Especial. Obrigado mais uma vez a você pela presença e pela participação também conosco. Canalrural.com.br, você pode rever o programa. Que o seu sábado seja muito bom, que o seu domingo também seja melhor ainda e que a semana seja muito produtiva. Até o próximo Bancada Rural. Obrigado pela audiência.